Olá, meu caro Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Mulheres na Câmara. Anima bastante nas eleições deste ano em Livramento a disposição de mulheres querendo de verdade ser vereadoras e não apenas se candidatar para compor a cota feminina obrigatória. São exemplos disso Luciana Rocha, Mirela Almeida e Érica Oliveira. Pelo menos são as que eu vi dizendo-se pré-candidatas. Os homens, na minha opinião, fracassaram e melecaram a política. É hora das mulheres assumirem. Começando assim, em minoria, mas quem sabe um dia cresça mais. E uma prova de que elas sabem mandar é a professora Márcia Oliveira, que me mandou hoje corrigir 2 erros horrorosos meus na fala de quarta-feira. E vou obedecer o mando dela, claro. Ao invés de os pré-candidatos que já se expôs, ela disse que o correto é os pré-candidatos que já se expuseram. Claro, concordância verbal certa. Falou também que eu chamei Joanina Sampaio de prefeita, quando na verdade ela é vice-prefeita, mesmo não servindo para nada, como ela mesma afirmou. Subsídios de vereadores. O prefeito de Livramento sancionou a Lei 1530, publicada no Diário Oficial no dia 16/7, com o valor dos subsídios mensais dos vereadores para a legislatura 2025 a 2028. O valor subiu de R$ 7.596 para R$ 9.901. Como eu previ aqui antes, né? Diz que ficaria perto de R$ 10.000. Serão, claro, para os que forem eleitos ou reeleitos em outubro próximo. Subsídios, para quem não sabe, é o mesmo que salários, né? O trabalhador comum recebe salários. O agente político, como é o caso dos vereadores, recebe subsídios. E precisamos discutir também o número de vereadores que a Câmara de Livramento tem. São 13. Parece exagerado. Está no máximo que a lei permite para municípios como Livramento de até 50 mil habitantes. Livramento tem 43 mil, quase 44 mil habitantes. Mas esse limite é obrigatório, não pode passar disso. Mas pode ser menos, não tem problema. E poderia, na minha opinião, ser de 11, como muitos municípios têm, ou de 9, como era antigamente. 13, para se ter uma ideia, é desproporcional em relação, por exemplo, à cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes e tem apenas 55 vereadores. Diretrizes orçamentárias. Finalmente foi publicada, dia 18/7, agora, ontem, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 de Livramento. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do ano que vem, 2025. Entre outras coisas, a LDO, estabelece as prioridades e as metas da gestão pública. Só não entendo como os técnicos municipais conseguem fazer isso e os vereadores aprovam sem ter um planejamento. A própria lei orçamentária que é o planejamento, ao mesmo tempo que é também um documento contábil. E essa LDO é um painel de cenários econômicos, financeiros, análise, etc., que guiam na hora de fazer a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual, na estimativa de receitas e de despesas do município para 2025. E a expectativa é de que haja uma arrecadação próxima aí dos 300 milhões,
270, 280 milhões provavelmente. Dinheiro que o prefeito a ser eleito em outubro próximo vai administrar. Portanto, muita atenção. Vai dar para pagar muitas dívidas, se houver, né? Caravana de direitos. A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos da Bahia promoverá, do próximo dia 23 deste mês até o dia 31, ou seja, final do mês, a Caravana de Direitos Humanos em Livramento, Brumado e Caetité. Em Livramento, segundo foi anunciado, vai ser no Colégio Estadual João Vilas Boas. Será promovido o exercício da cidadania pelas pessoas, facilitando o seu acesso também gratuito a serviços públicos e a emissão de documentos pessoais que garantem direitos às pessoas. Por exemplo, RG, a famosa carteira de identidade, certidão de nascimento, passe livre intermunicipal digital, cadastro, consultas e carteira de identificação de pessoas autistas, além do atendimento ao consumidor e outros serviços. É uma grande oportunidade de quem estiver atrasado nessas questões, né, citadas aqui, outras relacionadas com os serviços públicos, de pôr em dias, né? É um projeto da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Ou seja, era um projeto, já virou realidade. E envolve entidades do governo federal e dos governos estaduais. E, por último, Jesus ensinou que o reino de Deus é como um grão de mostarda a ser semeado. É a menor de todas as sementes da terra, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. As palavras de Cristo eram como o martelo na bigorna. E para ser bem entendido, além disso, ele falava por parábolas. Suas falas eram estremecedoras e precisas. Um orador divino. E ele disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E isso vale para toda a espécie humana, não apenas para os cristãos. Era a apresentação de um mundo novo, cheio de Deus. O Messias, em verdade, nos lança sementes do reino. Ou seja, nos lança como sementes do reino que germinam na terra espiritual e abrem ramos frondosos. Ele nos tirou de nossa pequenez ao citar um grão de mostarda e ensinar que não deveríamos esconder nossa grandeza de filhos de Deus, aptos a crescer e florescer na terra do Criador. Não é preciso termos medo. Precisamos sim ter consciência disso, de abrirmos a alma e o coração para a nossa verdadeira missão neste mundo. O que eu estou fazendo aqui? Devemos nos perguntar. O amor e a generosidade é o que nos abrirá para os encantos de Deus. E Jesus quis que esses encantos estivessem ao nosso alcance.
e fossem a sustentação de nossa caminhada na terra. Uma caminhada misturada de risos, de festa, mas também de dor. Dor que engrandece, dor que ensina, dor que nos desafia e nos purifica. Ouçamos a voz do Mestre e façamos da nossa vida a árvore frondosa e distribuidora dos frutos que Deus espera de todos nós. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.